Olá a todos, queremos com muita alegria convidá-lo a estudar a Bíblia conosco, a Palavra de Deus. E como pela votação da semana passada, então, a carta mais votada para a gente começar o estudo foi a carta de Hebreus. Hoje nós queremos começar a estudar a carta de Hebreus. E vamos estar estudando então hoje o capítulo 1 desta carta. Mas antes eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa o seu like e compartilha o vídeo com teus amigos. Se você de alguma forma tem sido edificado, de alguma forma você tem aprendido da Palavra de Deus, compartilhe também. Nos ajude para que o canal possa crescer e assim a gente poder pregar e falar da Palavra de Deus para mais e mais pessoas. E não esqueça também de clicar no sininho, onde que a gente vai postando os vídeos e o próprio canal vai então te avisando quando a gente tem vídeos novos, ok? Então vamos lá para o nosso estudo. A carta de Hebreus é considerada um dos livros mais difíceis da Bíblia, aonde que muitos nem se atrevem a estudá-lo ou a expor ele. E a gente então tem esse desafio de nós passarmos o livro todo, a carta toda de Hebreus, tentando explicar e entender melhor esta carta, mas também ao mesmo tempo nós queremos tirar lições dessa carta, né? Porque ela não deixa de ser Bíblia, ou seja, Palavra de Deus para nós. Essa carta, então, ela tem 13 capítulos e como introdução, antes da gente começar mesmo o capítulo 1, a gente tem que se situar, a gente tem que entender algumas coisas, ok? Primeiro, a carta de Hebreus é uma carta difícil, foi escrita entre o ano 64 e o ano 85. Por quê? Porque ela menciona de perseguições, ela vai falar de algumas perseguições, mas o tempo que ela foi escrita a igreja não estava sendo perseguida. E nós tivemos então em 64 uma grande perseguição da igreja sob comando de Nero, e 85 sob, então, Domiciano. Então foi entre as duas, depois da primeira perseguição, porque fala de perseguição, mas antes da segunda grande perseguição de Domiciano em 85, porque ela não menciona a perseguição naquele momento. Também no ano 70, Jerusalém foi destruída. E a carta não menciona nada, então talvez seja antes do ano 70 ainda. E alguns estudiosos, então teólogos, vão datar em torno de 68, mais ou menos a data da sua escrita. O pano de fundo dessa carta, nós temos que ver 3 panos de fundo, então. O primeiro é a cultura grega, a segunda é a cultura judaica e está muito presente os costumes judaicos do judaísmo, a questão dos sacrifícios, o Antigo Testamento é muito presente nessa carta de Hebreus e também a história então da perseguição que a igreja tinha sofrido anteriormente, possivelmente então por Nero. Foi escrita então para uma igreja de muito tempo, e aí nós temos alguns detalhes que a carta vai falando, né? Essa igreja já tinha muito tempo, nós vamos ver isso no capítulo 5, versículo 12, tinha sofrido perseguições, então no capítulo 10, versículo 32, não tinha sido fundada pelos apóstolos, 2:3 vai falar isso, e tem mais algumas indicações que a gente vai ver então no decorrer dos estudos, ok? A autoria, quem escreveu então? A autoria é dada a Paulo, muitos vão dar a Paulo,
mas a verdade é que ninguém sabe, somente Deus. Por quê? Se considera a epístola, então, de Hebreus, escrita por Paulo, sob o intermédio de Apolo. E alguns ainda dizem que Paulo escreveu em hebraico e Lucas, então, traduziu. A autoria a carta não traz, ainda é desconhecida. Para você ter uma ideia, Tertuliano achava que foi Barnabé que tinha escrito. Martim Lutero, achava que tinha sido Apolo. Arnaque pensou até em Áquila e Priscila. Mas Orígenes, um grande teólogo, ele disse: só Deus sabe. E de fato, nenhum teólogo entra em consenso de quem teria escrito a carta. Este ainda é um enigma que ninguém descobriu ainda, ok? O que a gente sabe que a carta cita é no capítulo 13, versículo 24, que ela foi escrita da Itália, onde tem uma saudação especial que no final da carta, então, o autor diz: os da Itália os saúdam. Então, foi escrito da Itália, ok? A autoria da carta não é o principal, mas é assim para a gente saber essas coisas mais peculiares da carta, porque a gente está estudando ela, né? Então a gente sabe então que o autor é desconhecido, mas o verdadeiro e o principal autor nós conhecemos, que é da Bíblia toda, que a própria palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então ela foi inspirada por Deus, a gente não sabe quem a escreveu, mas foi Deus que deu a inspiração, ela é palavra de Deus e ela tem muito para falar para o meu e para o seu coração. E é isso então que importa, e é isso que a gente quer ver e começar a estudar hoje, ok? Então vamos lá. Sua Bíblia, pega a sua Bíblia então, Hebreus 1, e nós vamos ler todo o capítulo 1 e vamos depois estudar aqui alguns versículos e tentar entender o que esse capítulo 1 está dizendo para nós, ok? Eu vou ler na minha versão e você acompanha e depois a gente vai vendo aqui os detalhes. Diz assim então: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, e o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra,
e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aí, então. Vamos tentar decifrar aqui algumas coisas desse texto e entender um pouco. Começa então o versículo 1 dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aqui então o autor começa a falar e relembrar tudo aquilo que os profetas já tinham falado aos pais, ou seja, no passado, se referindo ao Antigo Testamento. E muitas vezes e de muitas maneiras, ele vai dizer, mas a nós ele falou através do Filho, ou seja, através do próprio Jesus. E Jesus veio e falou, então, nos últimos dias, aonde o autor registra, né? E nós podemos também dizer que no passado Deus falou de muitas maneiras pelos profetas e hoje ele fala através do seu Filho. Por quê? Porque nós temos o Novo Testamento, nós temos a revelação de Jesus, nós temos os evangelhos de Jesus, né? Então nós também podemos falar que ele falou, que Deus falou com nós através do seu Filho. O versículo 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E a Bíblia, ela é harmoniosa entre ela. Você não encontra contradições na Bíblia toda. E aí você vê que o autor aqui de Hebreus, ele vai estar em harmonia com a criação do mundo e com o que João vai falar no seu Evangelho no capítulo 1. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. E nós podemos ver em alguns textos na Bíblia a presença de Jesus na criação do mundo. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus vai falar sobre o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem que é o nossa? Por que no plural e não a minha imagem? Quer dizer, tinha mais alguém ali junto. João, no capítulo 1, no Evangelho de João, ele vai falar que no princípio era o Verbo, falando o Verbo de Jesus, e fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele também vai falar que tudo foi feito através dele, pela sua palavra, através do Verbo de Deus, ou seja, através do Filho de Deus, todo mundo foi criado. E aqui o autor de Hebreus então vai falar justamente isso. No versículo 3, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui está falando do sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus não começa na cruz. O sacrifício de Jesus começa ao nascer. E aqui ele vai falar: o qual sendo o resplendor de sua glória. E a palavra de Deus diz que ele deixou todo esse esplendor da sua glória e veio ao mundo como homem. E ali começa o sacrifício de Jesus. E vai falar que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então ele deixou o esplendor da sua glória, ele nasceu no mundo
mesmo ele sustentando toda a criação, ele sustentando o mundo, ele vem como homem, assume a forma humana e agora então ele se torna o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que faz a purificação dos nossos pecados. Ele é crucificado, morto, ele ressuscita e ele volta para o céu, e aqui diz que sentou-se à destra ou à direita da majestade nas alturas, ou seja, sentou à direita de Deus. E no versículo 4, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E agora em diante, então, o autor, no restante do capítulo 1, ele vai começar a comparar Jesus com anjos, e vai falar sobre os anjos, citando algumas passagens do Antigo Testamento, que a gente vai citar aqui algumas delas, né? No versículo 5, então ele diz, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você? Para nenhum anjo Deus falou isso, somente para Jesus. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E aqui no versículo 5, então nós vemos a citação de Salmo 2:7, Atos 13:33, 1 Crônicas 17:13. Então ele vai citando agora em diante alguns textos do Antigo Testamento, inclusive muitos salmos, versículos dos salmos ele vai falar aqui, né? Então o autor da carta conhecia muito bem a tradição dos judeus, o judaísmo, os salmos de Davi, ele conhecia muito bem a palavra do Antigo Testamento. E aí ele vai falar ainda, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui o autor está reafirmando que todos os anjos devem adorar ao Cordeiro, a Jesus, devem prestar reverência e adoração a Jesus. Mas no versículo 8, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. O reinado de Jesus é para sempre, ele é eterno, ele não tem fim. E ele vai falar também do poder de Deus e do poder do Cordeiro, do Filho de Deus. No versículo 12 diz, como manto tu os enrolarás e como roupa então serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Jesus, ele é eterno, o reinado dele não tem começo e nem fim. Ele reina para sempre. E então, no versículo 13, novamente vai dizer que a qual dos anjos falou alguma vez, sente-se à minha direita, somente ao Filho. E aí então, no versículo 14 diz, não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para serviço, para trabalhar? Os anjos, eles adoram e são ministradores, são aqueles que trabalham no serviço de Deus. Jesus é o Filho, Jesus é o que sentou à direita de Deus. Por isso que nós falamos tanto em Jesus, né? E queria ler com vocês um texto de Gálatas, capítulo 1, 8 e 9, que é muito interessante, muito propício a esse estudo, que nos traz um alerta muito grande para os nossos dias. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, mas ainda que nós mesmos, aqui Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo,
Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. O que Paulo está falando aqui em Gálatas e por que é propício? Nós temos que ter cuidado com a doutrina, com aquilo que é pregado por aí. E nós vimos aqui que os anjos não são superiores a Jesus, segundo Hebreus, eles são inferiores. Jesus é o que está sentado à destra de Deus, ele que é o rei, ele que reina eternamente. E Paulo aqui aos Gálatas, ele vai dizer para as pessoas terem cuidado, para a igreja ter cuidado. Se alguém, ou até mesmo ele vai se colocar, se eu um dia falar um evangelho diferente do que esse que vocês estão recebendo agora, e ele vai mais além, mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além desse, que seja anátema. O que é anátema? Anátema quer dizer expulso da igreja. Então, que seja expulso. Se alguém pregar outro evangelho a não ser este, que este então seja expulso da igreja, não acreditem nele, porque o verdadeiro evangelho está na palavra de Deus. Se alguém anunciar outra palavra a não ser essa, que seja anátema, Gálatas vai falar. Embora mesmo que seja um anjo, é isso que Paulo está falando. E por que é muito legal essa relação? A gente viu em Hebreus que os anjos são inferiores a Jesus, e Gálatas aqui Paulo vai dizer o cuidado que nós temos que ter até com doutrinas de anjos. E está meio que na moda isso, a gente vê por aí pastores tendo visões de anjos e recebendo revelações de anjos. Inclusive, existem algumas doutrinas que são baseadas em cima de uma doutrina de um anjo, que foi dada, segundo eles, por um anjo. E aqui Paulo é bem claro. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja expulso da igreja. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Se alguém vier pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho genuíno de Jesus Cristo, aquele que os discípulos pregaram, que seja então anátema, mesmo que venha falando sobre anjos ou uma doutrina de anjos, né? Que seja anátema. Não se pode falar diferente do que está na palavra de Deus. Por isso, então, eu reforço aquilo que eu tenho falado há muito tempo e tenho sempre batido na mesma tecla, aquilo que nós devemos fazer como cristãos, estudar a palavra de Deus, para que ninguém nos engane. Nós vimos isso muito claro no estudo passado de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, vai falar isso. E no final diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que, vindo alguém tentando enganar, pregando um falso evangelho, a gente possa detectar e a gente possa compreender que, de fato, aquilo que está sendo pregado e falado não é ou não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então aquilo a gente rejeita e a gente fica só com aquilo que é o evangelho genuíno. E hoje, então, encerramos aqui Hebreus 1. Se você quiser ler na tua casa com calma de novo esse texto, mas a lição que fica é: vamos ter cuidado com aquilo que a gente ouve e crê, e que devemos prestar culto e ouvir aquilo que Jesus nos ensinou. Antigamente foi falado por profetas, hoje nós temos o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que formou o mundo, que foi a propiciação dos nossos pecados. Ele mesmo falou, nós temos os evangelhos, nós temos os discípulos aqui então, falando daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ainda faz em nossas vidas. Que o verdadeiro motivo de Jesus ter vindo
foi para que eu e você pudéssemos crer nele e assim sermos salvos. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter de fato tocado no teu coração, que você possa ter aprendido a palavra do Senhor. E não esqueça, compartilha, se de alguma forma foi edificante para você, compartilha esse vídeo também com teus amigos, que possa ser bênção na vida de mais pessoas e nos ajude a espalhar o verdadeiro Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.